Jean Piaget. Falaremos um pouco sobre a teoria piagetiana. No canto à esquerda tem um QR Code, onde estará disponível um material para estudo, onde poderão acompanhar ou estudar mais tarde sobre o que será passado neste vídeo. Falaremos então sobre os estágios de desenvolvimento e a criança pré-operacional. Jean Piaget. Jean Piaget foi um biólogo, psicólogo suíço, nascido em 1896 e falecido em 1980. É mundialmente conhecido por seu trabalho sobre o estudo de conhecimento infantil. Na maior parte da sua carreira, Piaget interagiu com crianças, observando e estudando os processos de desenvolvimento na infância, fundando assim a epistemologia genética e a teoria do conhecimento. Neste vídeo, prosseguiremos em nossos estudos e conheceremos os estágios de desenvolvimentos descritos por Piaget, uma das partes mais interessantes da sua teoria. Piaget afirma que passamos por 4 estágios desenvolvimentais. Vimos o estágio sensório-motor, do nascimento aos 2 anos, e agora veremos o estágio pré-operacional, que estende dos 2 anos até os 6 ou 7 anos, logo após operações concretas e operações formais. Então, o estágio pré-operacional. Para mim, a genialidade de Piaget nunca se mostra do que em sua análise do modo de pensar da criança pequena. Ele é um psicólogo raro, né? Realmente ele ouvia as crianças e ele tentava compreender não apenas o que elas diziam, mas o porquê diziam aquilo. Aqui, a habilidade de representar objetos e eventos mentalmente dá à criança uma visão mais ampla do mundo do que aquela que ela tinha no estágio anterior. E um recurso para essa capacidade simbólica é a linguagem, que praticamente nesse início do estágio pré-operacional ela explode, né? A linguagem ela oferece palavras que são usadas como símbolos para as crianças pensar em objetos e eventos ausentes. Além de permitir que ela comunique com seus pensamentos e receba informações que não eram possíveis também no estágio anterior. Então, contudo, o modo de pensar pré-operatório também tem lá suas limitações, né? As crianças, elas pequenas, tendem a confundir fenômenos psicológicos como sentimentos e emoções, como a realidade física também. Por exemplo, ao atribuir sentimentos a objetos inanimados como uma bola, ou achar que existem monstros escondidos em lugares escuros, como embaixo da cama, assim a criança só pode interpretá-los em termos de suas próprias experiências, necessidades ou desejos, né? Então, a suposição da criança de que o mundo foi criado para ela revela claramente um ponto de egocentrismo. Então, o egocentrismo nada mais é que uma dificuldade de compreender o ponto de vista intelectual ou emocional de uma outra pessoa, né? Ela não se coloca na posição de outra. A criança, ela pode fazer um comentário desagradável sem se dar conta que ofendeu a pessoa. Ou ela também pode contar uma história totalmente fragmentada, que seria uma história incompleta, às vezes sem sentido, ou sem perceber que está omitindo algum detalhe importante para que a história possa fazer sentido para outra pessoa. Outra manifestação do egocentrismo também é a criança pequena leva a presumir que todos pensam da mesma forma que ela e que o mundo inteiro compartilha de seus sentimentos e desejos. Outra característica do ponto egocêntrico também é conhecida como animismo. Surge então um estágio transicional, em que ela experimenta um conflito cognitivo e pode se desmentir-se ou se contradizer-se. Para a criança, só os objetos que se movem, como as nuvens flutuantes ou os carros em movimentos, estão vivos. Seus movimentos podem ser determinados por uma compulsão física ou uma necessidade moral. Por exemplo, as nuvens sabem que têm que andar porque elas trazem a chuva. No terceiro estágio, só os objetos que se movem espontaneamente estão vivos. Os carros e as bicicletas, que só se movem quando dirigidos por alguém, que não estão, vivos. E o último estágio, em que só as plantas e os animais são considerados vivos. Isso não chega até aproximadamente 11 ou 12 anos para
criança. Ligado com o animismo está o artificialismo, que é a tendência da criança a acreditar que os seres humanos eles criaram os fenômenos naturais. Temos os exemplos que Piaget usa da sua própria filhinha, né? Ele fala que ela via as nuvens de fumaça subirem do seu cachimbo, presumiu que o papai era responsável pelas nuvens no céu e pela neblina em torno das montanhas da Suíça, né? Foi a primeira tomada de consciência que Piaget acerca desse fenômeno, que resultou de ouvir certas perguntas de crianças que o surgiram. Quem fez o sol? Quem põe as estrelas no céu à noite? Então, foi formulando essas mesmas perguntas às crianças que ele descobriu que o sol e a lua tinham sido feitos por homens. Isso na percepção das crianças, né? Então, foi aí que expressou ainda mais seu egocentrismo, né? A criança pequena, ela encarava sua própria perspectiva, ela encara, né, sua própria perspectiva como objetiva e absoluta. Para elas, todas as coisas são igualmente reais, como as palavras, os retratos, os sonhos e até mesmo os sentimentos. Então, Piaget ele denominava essa atitude de realismo. Então, a criança ela ignora o fato de que se trata apenas de um ponto de vista e pensa que o que é real para ela deve existir objetivamente. Então, ela tem que existir. Se é real para ela, ela tem que existir. Então, antes de chegarem aos 6 ou 7 anos, essas crianças elas não se dão conta de que os nomes são apenas descrições, né? Que existem na mente das pessoas e que tá só falando por falar, né? Piaget fez uma pesquisa do realismo, que nos sonhos infantis, e descobriu que as crianças pequenas têm perfeita convicção de que os seus sonhos são reais. Elas acham que estão sonhando e que realmente aquilo é acreditável, né, na vida e em forma. Algumas acreditam que as pessoas com quem sonham causa os sonhos, né? Isso provavelmente se relaciona com um aspecto emocional dos sonhos das crianças, né? Achando que eles surgem porque fizemos alguma coisa que não deveríamos ter feito. Para elas, eles têm esse pensamento. O raciocínio da criança pré-operacional não se baseia na lógica, mas sim na relação de contato próximo entre pessoas e objetos. Então, Piaget denominou de raciocínio sincrético. Os objetos e os acontecimentos que ocorrem juntos têm uma relação de causa e efeito para a criança, como um pensamento mágico para eles. O exemplo seria que a estrada faz com que a bicicleta ande, ou que para eles o trovão, quando acontece o trovão, é que vai acontecer a chuva, né? Para eles, os pequenos, tudo está ligado. Então, Piaget mostra como o pensamento se desenvolve durante o período, né, entre 2 e 7 anos, por um intermédio do funcionamento simbólico, né? O pensamento simbólico. É nessa fase que a criança adquire a capacidade de memória, assim construindo a semiótica, que pode obtendo a memória, que é nesse processo onde é a parte onde tem que ter a interação social para poder fazer as conexões da linguagem, que é aquela frase, né? É ouvindo que ela reproduz. Hoje até a gente tem exemplo de como a pandemia afetou o crescimento da criança, né? Exemplos de criança de 2 anos, 3 anos ali que a fala tá demorando para falar, que é né, nessa fase onde você começa a elaboração de palavras, de conversação, e o tanto que foi afetado, né, esse processo de não ter a interação social com a criança ali, de todo mundo estar interagindo, que não só a família, mas outras pessoas também, para ela ter essa comunicação, né, ter esse avanço de comunicação. Então isso a gente pode perceber como é importante também a interação social, né, para a criança ter esse avanço. Entre 4 e 6 anos aparecem algumas diferenças, né? Então, aquela criança que era simbólica, uma criança que não dizia coisa com coisa, nessa fase que é substituída por uma linguagem mais organizada, né? Por uma criança mais organizada, uma fala, uma criança que tem um pouco mais de entendimento, né? Ela vai começar agora o que Piaget chamou de informação adaptada.
Ela começa a fazer algumas perguntas e quanto mais ela se aproxima dos 6 anos, mais essa estrutura vai crescendo, né? Nessa fase de 4 e 6 anos é aquela fase do porquê. O que você fizer, a criança tá pedindo o porquê, né? Às vezes ela nem quer saber, né, da tua explicação, né? Mas se só quer perguntar o porquê que tá acontecendo aquilo, né? A criança, ela até, às vezes, ela pode aceitar o porquê sim. Várias vezes, né, a gente fala porquê sim, a criança não entende, mas concorda, né? É essa fase. É nessa fase que ela já pode desenhar figuras humanas, casas, podendo até desenhar triângulos, que é um dos testes de Piaget, é isso, né? Que é o teste das formas. Então, ela já consegue ter mais uma mente organizada, ela já consegue fazer um jogo de memória. Agora teremos a representação em vídeo sobre a teoria piagetiana e os estágios do desenvolvimento pré-operacional. Fala. Aí eu vou encher esse segundo aqui. Quando tiver na mesma quantidade, você vai mandar eu parar. Para. Tá igual? Não. Qual que tem menos? Esse. Então tem que pôr um golinho mais. E agora? Tá. Tá igual, né? Os dois tá igual, de suco. Tá. E agora, qual que tem mais? A na taça. Por quê? Porque a taça, não sei. Não sei, porque tem mais. Natália, todos os quadrados são cor-de-rosa? Não. Por quê? Porque tem rosa e verde. Muito bem. Todos os círculos são verdes? São. Todos os verdes são círculos? Não. Por quê? Porque tem quadrado